amados, a paz do Senhor, em nome de Jesus, quero cumprimentar todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor e também cumprimentar os irmãos da Escola de Adultos, obreiros, os irmãos, por mais um dia de lição de Escola Dominical à distância, em função do momento difícil que estamos vivendo, mas graças a Deus, com a presença do Espírito de Deus, nos dando conforto e consolo, nos ajudando. Meus irmãos, nós começamos um novo trimestre, um trimestre muito importante que está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta essa escrita da prisão, quando Paulo estava já preso em Roma, ele escreveu algumas cartas, dentre elas a igreja que estava na cidade de Éfeso, né? O apóstolo Paulo, passa na cidade de Éfeso na sua terceira viagem missionária e fica por lá mais ou menos 2 a 3 anos fazendo uma grande obra ali. Um centro importante de evangelização, porque era o centro da cultura, era o centro dos filósofos, dos entendidos, dos doutores, né? E eu acredito que para o apóstolo Paulo não foi tão fácil, mas quando se tem o Espírito de Deus na sua vida e a chamada divina, não há impedimento, não há dificuldade, porque a palavra por si só ela tem poder, né? A palavra de Deus só precisa do canal, de um canal, ou seja, de quem possa proclamar e levar a sua proclamação. E aí, a lição de número 2, do dia 12 de abril, né, vai tratar de um tema muito importante, é muito resumido em função do nosso tempo, né? Ela traz o título de A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo Jesus. O título por si só, meus amados irmãos, vai já nos dizer o que vai tratar a nossa lição de hoje. Primeiro, nós precisamos entender o que é sublimidade. A sublimidade, a palavra significa grandeza, perfeição, excelência. A palavra sublimidade fala de algo grande, que é perfeito e não há erro. Algo que é poderoso. E ela vai falar da poderosa, da grandeza, da sublimidade, né, da excelência, que são as bênçãos de Deus. As bênçãos do Senhor. O que são bênçãos? São vitórias. São as providências de Deus sobre o ser humano, no termo do cuidado, no termo dos milagres, no termo das promessas a serem cumpridas. A Bíblia é um manual de conduta cristã, é um manual de orientação de como agradar a Deus, automaticamente é um manual de promessas de Deus, promessas essas maravilhosas. E quando o autor colocou as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o tema ele vai nos desvendar o que é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nasce de Maria, aquele que nasceu da Virgem, e durante 3 anos teve seu ministério na terra, escolheu 12 homens como discípulos, para futuramente ser os apóstolos e começar a grande obra chamada Igreja do Senhor, com a responsabilidade da proclamação da palavra. Essa sublimidade de bênçãos espirituais em Cristo Jesus significa que a vinda de Cristo, nascido de mulher, depois ele sendo julgado e condenado, sendo um homem perfeito sem ter culpa, condenado a ser pregado numa cruz, como um homem maldito, um homem que tinha culpa e muitas culpas, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso faz com que Jesus Cristo traga sobre os seus ombros muitas e muitas bênçãos e vitória para todo aquele que serve e engrandece o seu nome. Então, quando o tema diz a sublimidade, diz a perfeita, a grandeza, né? A excelência das bênçãos de Deus, vindo da parte de Deus, espirituais, mas através de quem? De Jesus Cristo. Por isso que Jesus, depois que ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, na versão de Mateus, e vai dizer para os discípulos: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai escrever sobre Jesus que devemos
ser igual a ele, quando ele diz assim, que Cristo se esvaziou da sua glória, tornou-se um servo, tornou-se obediente até morte de cruz, para que diante dele se dobre todo o joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. Então Jesus Cristo traz de Deus Pai um conjunto de bênçãos e de vitórias, que são, na verdade, os milagres que precisamos, as providências que precisamos nessa terra. Essa terra é uma terra que tem muito problema. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, situações terríveis, situações ruins. Mas a Bíblia nos dá um amparo legal de que em Cristo Jesus nós seremos cobertos, nós seremos acompanhados, nós seremos cheios das sublimes bênçãos espirituais que vêm da parte de Deus. E para nós entendermos isso, é importante que Jesus comece o seu ministério dizendo, olha, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é toda uma estrutura, é toda uma organização celestial já na terra, através de Cristo. E quando Cristo morre na cruz e sobe, ele é assunto ao céu, ele deixa a igreja, e com a igreja fica o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Espírito que também é Deus, ele tem poder, ele pode também todas as coisas, e ele vai testificar de Jesus Cristo. Então o reino dos céus já está na terra, por um momento passageiro, através do Espírito de Deus, com a autoridade do sacrifício de Jesus naquela cruz, e imposto, ou delegada, ou colocada essa autoridade sobre a igreja de Jesus. Igreja essa que nesse momento estamos provando que a igreja de Cristo somos nós, o templo do Espírito Santo, e que nós estamos carregando o poder de Deus, que por onde passarmos e anunciarmos a sua palavra, esse lugar ou essa pessoa será coberta pelas sublimes bênçãos do Senhor Jesus. Bênçãos que são aqui na terra e as bênçãos que são nos céus. Como, por exemplo, o apóstolo Pedro fez uma pergunta para Jesus: Senhor, nós deixamos pai, deixamos irmãos, nós deixamos nossas casas, o nosso trabalho para te seguir. E que vamos ganhar com isso? Jesus disse para ele, na versão de Mateus: vocês ganharão 100 vezes mais no presente e 100 vezes mais no porvir. Pois bem, o que é que nós ganhamos desde já aqui na terra no presente? Primeiro, a Bíblia diz que todos estavam condenados, separados de Deus, separados da glória de Deus por causa do pecado. Pecado vindo pela decisão de Adão e Eva quando desobedecem a Deus. A partir desse momento, a Bíblia diz que nós estamos embaixo de condenação. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já desde aqui da terra, nós já alcançamos da parte de Deus, através de Jesus Cristo, bênção espiritual de ser uma nova criatura, de não ser mais condenado, porque Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Já não estamos mais embaixo de condenação, porque Cristo pagou o preço por nós. Ele entrou no nosso lugar como condenado. Ele entrou no nosso lugar como devedor. Sendo ele sangue puro, sendo ele sem pecado, ele entra no lugar de pecador por mim e por você. Ele paga um alto preço. Então, bênção aqui na terra já começa. Nós não somos mais condenados. Nós não temos mais condenação porque Jesus de Nazaré pagou um alto preço. Automaticamente, esse alto preço que Jesus paga nos traz a libertação de tudo aquilo que nos escravizava. O que é que nos escravizava, irmão Sebastião? Oxe, tanta coisa, muita gente viciada, muita gente oprimida, muita gente dependendo de remédio, doenças, muita gente em vícios de adultério, muita gente oprimida sem ter sabor mais de vida. Então, através de Cristo,
nós recebemos essa libertação? O que é que nós recebemos de Cristo aqui nessa terra? A garantia diariamente da sua presença. A garantia de que se o dia de hoje foi muito difícil, nós temos a possibilidade, a certeza de que o amanhã vai ser uma manhã de vitória e vai ser uma manhã de bênção. E a nossa caminhada vai ser, como diz o apóstolo Paulo, de triunfo em triunfo, ou seja, de vitória em vitória. Bênção espiritual, ou bênçãos espirituais que parte do céu, a da mais importante é a salvação da nossa alma. Nós vamos todos um dia morrer, só Deus sabe quando e como, mas nos é assegurado a salvação da nossa alma, a eternidade com Jesus de Nazaré. O que é nos assegurado como bênção espiritual? Porque nós sabemos que o adversário da nossa alma anda cirandando, nos derrodeando como se fosse um ladrão procurando a quem possa tragar. E Jesus está nos cuidando de nós, dia a dia, momento a momento. Então, meus amados irmãos, a lição é justamente sobre as bênçãos espirituais vindo da parte de Deus através de Jesus. Todo poder foi dado a Cristo. Então, a sublimidade das bênçãos do Senhor é a perfeita, a grandeza, a excelente bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele está coberto de vitórias e de bênçãos. Não há nada impossível para o nosso Deus. O texto áureo diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O salmista diz que o guarda de Israel não tosqueneja, não pisca, não dorme. Ele está com os olhos postos em nós. Salmo 91 vai nos mostrar o cuidado de Deus sobre nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 46 vai dizer que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco e vai nos tirar de lá. Tá, meus amados irmãos? A verdade prática diz que Deus nos elegeu, nos escolheu, separou em Cristo Jesus, através de Cristo, antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Jesus, quando morre na cruz, Ele morre na cruz por quem já morreu e morre na cruz para quem estava naquela época assistindo, para quem também viria nas gerações seguintes, chegando até nós e quem vem mais aí. O sacrifício de Jesus é tão poderoso e eficaz que atinge toda a humanidade, de Adão até a última alma que nascer, até o dia do juízo. Então nós fomos escolhidos, separados por Deus. Olha que vitória! Deus nos amou. A leitura foi em Efésios capítulo 1, né, que os irmãos certamente já leram, vão ler em casa. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3, 4, do 9 ao 14, tem um texto maravilhoso, nós não temos tempo para ler, meus amados irmãos, tá bom? E aí, a introdução, ele diz, olha, nessa lição, nós estamos abordando a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Meus amados, Deus, é soberano. Ele é Deus porque Ele tem os únicos atributos que não tem mais a ninguém, seja quem for, onisciente, onipotente, onipresente. É o Deus que tem tudo nas suas mãos, está cuidando de nós. A introdução está dizendo exatamente isso. Deus na sua infinita sabedoria, Ele planejou todas as coisas, Ele tem um domínio de todas as coisas, e no seu projeto, no seu planejamento e na sua soberania está cuidar de nós, velar por nós, nos abençoar e nos dar salvação. Tá bom, meus amados irmãos? O tópico 1 fala da nossa nova posição em Cristo, que é nascido de novo, uma nova história. Quem aceita Jesus, nasceu de novo, começou uma nova história, as coisas velhas ficaram lá para trás. Tópico 2 fala uma vida cristocêntrica neste mundo. É uma vida completamente com Jesus nos orientando, nos dirigindo. Conforme o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as minhas decisões, as minhas atitudes, os meus costumes, né, as minhas orientações, tudo é Jesus no centro. O que é Jesus no centro? Ele a sua palavra é a minha orientação, o meu guia, a minha direção.
O último tópico fala de uma parte muito importante: o Espírito do Senhor é o penhor da nossa herança. Meus amados irmãos, o Espírito de Deus é a garantia que nós temos da proteção de Deus, de estar guardado por Deus, como também da nossa salvação. Eu encerro aqui dizendo: quem rejeita o Espírito de Deus está rejeitando Deus e a salvação, porque não há redenção, não há perdão para quem blasfema contra o Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus é um selo em nós, é a marca em nós de quem vai herdar a salvação eterna. Então todo crente é templo do Espírito Santo. Todo cristão fiel é santuário do Deus vivente. Todo cristão fiel, ele é a habitação de Deus, e o Espírito de Deus é o que nos marca, nos sela para o dia da redenção. Quando a trombeta tocar, para a igreja ser arrebatada, nós seremos arrancados pelo Espírito Santo. Se o Espírito de Deus não habita em você e não tem liberdade na sua vida, você está desgarrado, você está só, você está em risco, em perigo. Por isso eu encerro esse momento da nossa escola dominical dizendo: venha para Cristo, fique abrigado em Cristo, que é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Boa semana, se cuidem e Deus vai nos dar vitória.